E aí, doido, beleza? É nóis. Hoje eu vou falar sobre o sistema muscular. Toda ação desempenhada pelo nosso organismo, como caminhar, sorrir, correr, sentar ou ficar em pé, só acontece devido à contração e relaxamento dos músculos. Nesse sentido, os músculos são responsáveis pela locomoção e movimentação de partes do corpo. Além disso, os músculos são responsáveis pela circulação do sangue nos vasos sanguíneos, o deslocamento do alimento no tubo digestório e a eliminação de saliva pelas glândulas salivares, além da eliminação da urina. Os músculos são órgãos constituídos por tecido muscular, cujas células são especializadas em contrair-se. Alguns deles são voluntários, como você pode perceber ao longo de sua vida, enquanto que outros são involuntários, como os músculos que controlam seus movimentos de coração, os músculos do sistema digestivo, do sistema respiratório e outros órgãos internos, em que não lhe dá nenhum controle sobre eles. Existem 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado, também chamado de liso. Os músculos não estriados ou lisos têm contração lenta e involuntária. São responsáveis pelos movimentos de órgãos como o esôfago, o estômago, o intestino, as veias e as artérias. Ou seja, os músculos lisos estão associados aos movimentos peristálticos e ao fluxo de sangue no organismo. O músculo estriado cardíaco, como o próprio nome indica, é o músculo do coração, também chamado de miocárdio. Os músculos estriados esqueléticos são os que possuem contração vigorosa e voluntária. As ações dos músculos são controladas por mensagens transmitidas pelo cérebro por meio de nervos chamados nervos motores. O sistema muscular é o maior de todos os sistemas. Os músculos são encontrados em todo o corpo. O músculo é constituído de fibras. Cada fibra contém miofibrilas, que contém filamentos de proteínas miosina e actina, que deslizam uns sobre os outros para encurtar os músculos. Vale ressaltar que os exercícios físicos podem aumentar o tamanho dos músculos, mas eles não têm nenhum efeito no número total de músculos ou do número de células musculares, que sempre se mantêm constantes. É muito importante enfatizar que os exercícios físicos podem até aumentar a massa muscular, mas a quantidade de células musculares é constante. Geralmente, os músculos esqueléticos atuam em duplas, com movimentos antagônicos. Enquanto a contração de um deles produz um movimento em um sentido, a contração de outro produz um movimento em sentido contrário. De fato, para que a contração de um músculo esquelético ocorra, é necessário que as terminações axônicas de um nervo motor lancem sobre as fibras musculares uma substância neurotransmissora, chamada acetilcolina. Essa substância liberada pelo axônio liga-se a receptores da membrana da fibra muscular, gerando nela um potencial de ação que desencadeia o processo de contração. Cabe ressaltar que a contração de uma fibra muscular esquelética segue a lei do tudo ou nada, ou seja, a fibra contrai-se totalmente ou não se contrai. Nesse sentido, se o estímulo nervoso for suficiente, a fibra se contrairá com o máximo de sua capacidade. Se não, a fibra simplesmente não se contrairá. É necessário entender que o grau de contração de um músculo depende da quantidade de fibras estimuladas. Quando o estímulo nervoso é fraco, só algumas fibras são estimuladas. Já uma estimulação forte, muitas fibras musculares são estimuladas simultaneamente e a contração do músculo é intensa. É importante ter consciência de que uma fibra muscular estriada apenas consegue se manter contraída por pouco tempo. Entretanto, o músculo inteiro pode manter-se contraído por longo tempo. Isso se deve ao fato de que, enquanto durar a estimulação nervosa, haverá alternância entre as fibras musculares contraídas e relaxadas. Dessa forma, a manutenção de um músculo em estado de contração é possível. Vale ressaltar que uma característica normal de todo músculo esquelético é nunca estar completamente relaxado. Há sempre algumas fibras musculares sendo estimuladas e contraindo-se. A esse grau de contração parcial, chamamos de tônus muscular. Este é importante na manutenção da postura corporal. É importante destacar a tensão muscular, que é definida como a força que o músculo exerce sobre um objeto ao se contrair. O conceito de resistência também é importante. Resistência é a força que o peso de um objeto exerce sobre um músculo. Se a resistência for baixa, o músculo encurta e movimenta um objeto. Nesse caso, chamamos a contração de isotônica. Na contração isotônica, a resistência mantém-se constante durante todo o período de encurtamento do músculo. Já no caso de a resistência ser maior do que a tensão, o músculo não se encurtará. Ocorre a contração, mas sem o encurtamento do músculo.
Então chamamos isso de contração isométrica. Nela, os eventos moleculares na fibra muscular são os mesmos da contração isotônica. É necessário ter em mente que durante um exercício muito intenso, o gás oxigênio que chega aos músculos pode não ser suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares. Assim, as fibras musculares passam a produzir ATP por meio da fermentação lática. Esse processo é menos eficiente que a respiração aeróbica, mas garante suprimento de energia para a contração muscular em situações de emergência. Belezinha? Então vejamos agora as curiosidades do sistema muscular. Muito bem, meus caros discípulos, vocês sabem qual é o músculo mais volumoso do corpo? É o glúteus maximus, que forma a maior parte dos glúteos. Enquanto que o menor músculo está presente no ouvido e se chama estapédio. Ele puxa o menor osso do corpo, o estribo. E o músculo mais potente em relação ao seu tamanho, vocês sabem? É claro que vocês sabem, é o masseter, que ajuda na mastigação. Enquanto máquinas sofrem desgaste com o tempo, os músculos podem melhorar com o uso. Exercícios fazem os músculos aumentarem seu tamanho, sua resistência e força. Para se ter uma ideia, se todos os músculos do corpo humano pudessem se unir, teriam capacidade de levantar um peso de 25 toneladas. Belezinha? Então é isso. Hoje eu falei sobre algumas noções básicas do sistema muscular e espero que vocês tenham gostado. Falou!